Olá, aqui é o irmão Rodrigo Muniz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o segundo vídeo que fala sobre a verdadeira santificação, a parte 2 do estudo sobre a verdadeira santificação. Na primeira parte, nós ouvimos e aprendemos sobre o caráter de Deus, sobre a santidade de Deus e o quanto Deus ele clama para que nós nos tornemos santos como Ele é santo. E nós chegamos a um ponto em que nós vimos que o Senhor, ele anseia, ele clama para que nós sejamos santos, porque ele é santo e porque ele está afastado, porque santidade é separação, é afastamento, né? O Senhor ele está separado de nós, mas separado como? Separado das nossas iniquidades. Por causa das nossas iniquidades, nós fomos afastados de Deus. E aí nós entendemos que o Senhor, ele tem clamado na sua palavra, né? Sejam santos porque eu sou santo. E nós vimos também lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos da santificação para poder caminhar com Deus. Então, a gente precisa entender, nós vimos também, que o Senhor, ele é luz, ele é justiça e ele é amor. E ele nos chama para andar em justiça, para viver em justiça. Bom, viver em justiça é algo que a gente precisa delimitar corretamente. Por quê? Porque talvez na cabeça de alguém possa passar a ideia de que a justiça, da qual ele está dizendo aí, é essa justiça humana que está disponível para nós, a justiça do homem, né? Bom, então significa que se eu andar dentro da lei, né, se eu cumprir a lei direitinho, se eu não avançar o sinal, se eu pagar meus impostos, se eu não matar ninguém, se eu não roubar ninguém, então significa que eu sou santo, né? Eu sou perfeito. Não, não é esse padrão humano de justiça, tá? Por quê? Porque lá em Isaías vai dizer o seguinte, capítulo 64, versículo 5 ao 7, diz assim: Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Mas não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. O que é interessante nesse texto é que ele fala que todas as nossas justiças são como um trapo de imundície. Por quê? A justiça do homem, tá? Ela é uma justiça falha. Por quê? As mesmas pessoas, o mesmo ser humano que hoje considera algo errado, amanhã considera a mesma coisa como certo. Os nossos políticos, por exemplo, eles votam leis hoje considerando uma coisa certa e amanhã eles votam leis para desconsiderar aquela coisa como certa e considerar como errada, ou vice-versa. Isso tudo a partir dos seus próprios interesses. Então, a justiça humana ela é moldada pelo interesse do homem, pelo interesse muitas vezes pecaminoso do homem. Então, nós não podemos seguir o padrão de justiça humano, nós temos que seguir o padrão de justiça de Deus, porque Ele é justiça, Ele é amor e Ele é luz. E não há nele nenhum tipo de pecado, não há nele treva alguma, diz a palavra do Senhor. Ele não compactua com o pecado. Então, Ele é o padrão de justiça. Tá? Então, santidade significa o quê? Rejeitar a iniquidade. Nós aprendemos lá no primeiro vídeo o que é a iniquidade. Então, rejeitar todas aquelas características de, de, de guerra, todas aquelas características de conflito social, de conflito, de relacionamentos conflituosos uns com os outros, e voltarmos para Deus,
para viver em amor. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Reino do seu Filho amado. O que isso mostra para mim? Que o reino de Cristo é um reino baseado no amor. Baseado no amor. Ele, como nós vimos, faz parte de Deus, ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, eles vivem numa comunidade de amor, de doação contínua, uns com os outros. E ele desejou e continua desejando que nós, seres humanos, façamos parte dessa comunidade de amor, que nós entremos nessa sinergia de amor. E nesse amor também de uns para com os outros ao nosso redor. Um amor para com Deus, para conosco mesmo e para com os outros ao nosso redor. Em João, no capítulo 17, no versículo 14 ao 16, Jesus está fazendo a sua oração final ali antes de ser preso, orando pelos seus discípulos. E ele ora ao Pai da seguinte forma: ele diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa oração de Jesus foi para que os seus discípulos não fossem tragados pela iniquidade, pelo mal que há no mundo, pois eles ficariam sozinhos, pelo menos durante um tempo, até a vinda do Espírito Santo, eles ficariam sozinhos ali. Eles tinham ouvido a palavra, eles tinham entendido o que era viver em amor, porque Cristo estava com eles ali, demonstrando isso, essa vida em amor, mas agora ele iria para o Pai, eles ficariam sós e o mal poderia tragá-los, o mal poderia contaminar o coração deles. Então ele ora ao Pai, porque ele sabia que nós estamos sujeitos, eu e você, nós estamos sujeitos a viver, a cair em iniquidade, todos os dias a cair em iniquidade. Então, o que Deus deseja de nós? Será que Deus deseja que a gente cumpra uma série de regrazinhas, né? De práticas vazias, uma série de rituais? Será que é isso que Deus quer? Que a gente viva um monte de rituais? Que você viva um monte de rituaizinhos, de entrega envelope, de faz isso, de veste a roupa tal, de faz um coque, de pinta a cara? Será que é isso que Deus quer? Não. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 28, Jesus tem uma conversa com um certo homem, um intérprete da lei. Olha o que ele responde para aquele homem. Diz assim o texto: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como é que você a entende? Sabe por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque às vezes nós olhamos para a lei de Deus, olhamos para a palavra de Deus e achamos que aquilo ali é só uma lista de coisas, de rituais, ou seja, um manual religioso de vida. Não. Há uma essência por trás da palavra, há uma essência por trás da vida cristã, há uma essência que Deus quer que você e eu vivamos. Olha o que ele vai dizer. O mestre, o intérprete da lei vai dizer para ele assim: está escrito assim, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Vai dizer assim: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Faça isto. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao seu próximo como a você mesmo, e você viverá.
Ele disse que era para botar uma manga comprida até o punho? Não. Ele disse que era para fazer campanha? Não. Ele não falou nada disso. Ele falou: ame, ame a Deus, ao próximo, como você mesmo se ama. E aí você viverá. Então, o segredo da vida, o caminhar em justiça, o caminhar de acordo com a vontade de Deus, revelado por Jesus Cristo aqui, é isso. É viver em amor. E como Deus é amor e Deus está separado, e são as nossas iniquidades, ou seja, as nossas atitudes de conflito, de guerra, de desamor pelo nosso próximo e por nós mesmos e por Deus, que nos afastam de Deus, voltar para Deus significa o quê? Voltar para uma vida de amor. Então a santificação nada mais é do que viver em amor. Se santificar é se afastar das iniquidades, das atitudes de conflito, das atitudes de desamor, das atitudes de guerra com o seu próximo e vir para uma vida de amor ao próximo, de amor a si e de amor a Deus sobre todas as coisas. Isso é santificação. Gálatas, no capítulo 5, versículos 13 ao 15, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Dar a ocasião à carne, que ele está falando aqui, é o seguinte: é você dar a ocasião para briga, para contenda, para iniquidades. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, ou seja, vivem em iniquidade, vivem em guerrinha, vivem em desamor, vivem de ranço, de aborrecimento, de conflito, de contenda uns com os outros, tenham cuidado, ele está falando aqui, para que não sejam mutuamente destruídos. Por quê? Porque essa malignidade que há no mundo, ela só leva a gente para a destruição, para a morte, consequentemente para o inferno. Em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, ele vai ainda reforçar ainda mais essa palavra. Ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vocês não são conhecidos como meus discípulos se vocês usarem a mesma roupa que eu, se vocês falarem as mesmas palavras que eu, se vocês usarem o mesmo perfume que eu, se vocês construírem um templo, se vocês vestirem uma roupa de santidade. Não. Uma roupa de piedade, uma aparência de piedade. Não. Não é assim que vocês são conhecidos como meus discípulos. Vocês são conhecidos como meus discípulos quando vocês amam uns aos outros. Então, santificação é apartar-se da malignidade do mundo e da nossa própria natureza pecaminosa e amar nas três esferas: amar a Deus, amar a si próprio e amar ao próximo, mais até do que a si próprio, como Cristo fez, como Cristo nos amou. Ou seja, quando Deus diz seja santo como eu sou santo, ele está dizendo se afaste de toda iniquidade e ame como eu amo vocês. Assim nós vamos ser como ele e nós vamos caminhar em justiça. E aí talvez você esteja perguntando, tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso na prática? Né? Como é que eu faço para me santificar na prática? Tudo que você e eu fizermos, tudo que nós fizermos, tem que ter essa perspectiva que eu vou falar agora como motivação. Guarda bem isso que eu vou te falar. Coloca isso no seu coração agora.
Toda vez que você for fazer alguma coisa, você tem que pensar o seguinte: o que eu vou fazer prejudica alguém de alguma forma? Então eu não vou fazer. Se o que eu vou fazer seja uma palavra que eu vou dizer, seja uma atitude que eu vou tomar, que for, prejudica alguém de alguma forma, então eu não faço. Ah, é uma mensagem que eu vou mandar, é uma postagem que eu vou fazer na internet, um status que eu vou colocar no WhatsApp. É só uma indiretinha, mas essa indiretinha, essa fala, esse texto que você vai colocar, vai gerar alguma coisa ruim no coração de quem está lendo? Vai machucar alguém, qualquer pessoa que seja, vai ferir alguém? Então não faz, não faz. Esse tem que ser o parâmetro, não faz. Agora, se o que você vai fazer ama alguém, vai beneficiar alguém, vai ajudar alguém, vai tornar alguém melhor, vai tornar alguém feliz, vai abençoar alguém, então você faz isso. Você pratica essa atitude. É simples. Vai fazer o mal para alguém, vai ferir alguém, vai machucar alguém, vai deixar alguém chateado, vai trazer algum prejuízo para alguém, alguma tristeza, alguma coisa ruim para alguém, eu não faço. Vai trazer alguma coisa boa para quem, para alguém, então eu vou fazer. Então, só vou repetir aqui. Isso é ser santo. Não é a roupinha de piedade que eu visto, não é uma atitude religiosa que eu tomo, não é uma regrinha que eu cumpro, não é um envelope que eu entrego, não. Não é isso que é ser santo. Ser santo é amar. Ser santo é viver para fazer o bem. E nós só seremos conhecidos como filhos de Deus se nós vivermos essa santidade. Porque está lá em Hebreus, como eu falei no capítulo 12, versículo 14. Procurem viver a paz com todos e busquem a santificação, ou seja, se afastar da iniquidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quem não ama o seu próximo está mergulhado em iniquidade. Então não tem como ver a Deus. Pois sem a separação da iniquidade, sem andar em justiça, sem viver em amor, ninguém pode estar perto de Deus, já que a iniquidade afasta Deus de nós, ou nos afasta dele. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 8, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze, que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Mas o amor não. O amor não acaba. Então, meu irmão, minha irmã, como diz lá em 1 Timóteo 4, versículo 7 a 9, rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, a religiosidade, essa coisa toda de religiosidade, essas besteiras que o povo fala aí, rejeita tudo isso. Exercite-se pessoalmente na piedade, no amor, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir.
fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Se nós começarmos a viver a santidade do Senhor, nos afastarmos da iniquidade, começarmos a viver em amor, nos separarmos do mundo, nós vamos começar a experimentar o céu ainda aqui na terra e vamos experimentar o Senhor na eternidade. Então, que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Se você chegou até aqui, se você assistiu até aqui, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você se inscreva no canal e que você escreva lá embaixo no comentário, justiça, para eu saber que você assistiu até o final, tá bom? Então, Deus te abençoe, guarda essa palavra no seu coração e seja santo, no nome de Jesus. Amém?